Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o subtenente Alexandre Grola e vamos apresentar hoje o podcast Além da Farda. Eu sou pai atípico, sou pai de um menino com autismo e deficiência intelectual. Esse vai ser um dos nossos assuntos do nosso podcast. E por que o nome Além da Farda? Além da Farda, porque aqui nós vamos mostrar os convidados o seu lado pessoal, vamos mostrar quem é o convidado, além do seu lado profissional, entendeu? Não é só a farda, o que há por trás da farda, quem é a pessoa por trás do paletó, quem é a pessoa por trás da toga, dependendo do convidado, é lógico. Não é isso, Maia? É isso mesmo, pessoal. Eu sou Mariane Maia, minha profissão, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e sou fundadora do programa Crescer Seguro de proteção e prevenção a crianças e adolescentes vítimas de violência. E hoje, para começar nosso podcast, a gente conhece ele, a internet apresenta ele como uma pessoa super linha dura, né? Mas hoje nós vamos ver a pessoa além da farda. É ele, o nosso ilustre convidado, Batata. Boa noite, galera. Tô aqui de novo com vocês mais uma vez na telinha. E hoje sendo posto aí a prova aí do pessoal com esse programa maravilhoso. Uma coisa muito legal, maneira demais. Achei a ideia. Que maneira, Renato. Que maneira, meu amigo. Que maneira essa pegada de estar mostrando. Porque normalmente o trabalho é olhar o cara. Eu tô acostumado a ser entrevistado do meu profissionalismo. E realmente o que vocês estão fazendo aqui é uma coisa inovadora, estão de parabéns, e vamos que vai ter conteúdo pra caramba. A gente está sempre acostumado, né, gente? Ver o Batata falar das suas ocorrências e tudo de forma irreverente, né, da forma dele, mas hoje você vai conhecer um Batata além da farda. Bom, e já que o nosso podcast é além da farda, vamos começar com essa pergunta. Batata, meu amigo, quem é você além da farda? Caraca, dessa eu nunca... Ninguém me fez essa pergunta. Essa me impressionou. Agora você botou na parede. Cara, eu sou um cara super comum. E, por incrível que pareça, as pessoas realmente, às vezes, criam aquela curiosidade de saber o que é você, né? Como é que é o cara guerreiro? Nós temos as dificuldades normais de ser policial, porque eu digo que a profissão de policial, você não se torna você não faz parte de uma profissão comum. A polícia, ela faz parte da tua vida, ela molda os teus costumes, ela molda os seus atos, porque você começa a andar armado, você começa a sofrer ameaça, você tem a periculosidade. E isso aí começa a tu estender a tua família, cara. Estende a tua mulher, estende a teus filhos, estende a teus parentes. Todo mundo fica sabendo que você é policial, ninguém te chama para determinadas festas, alguns lugares você já não vai. Então a polícia, ela te molda de qualquer jeito, em tudo. Então você acaba sendo policial 24 horas. Mas além de policial, né, como vocês perguntam, além da farda, cara, eu me acho que é super comum demais. Eu acho que a gente, quando tira a farda, a gente se torna o cara mais calmo do mundo. Reagimos a todo tipo de emoção e a todos os sentidos que as pessoas comuns reagem. Às vezes a gente, em alguns casos, nos tornamos um pouco frio quando você recebe uma determinada informação, quando você sabe de algum tipo de morte, você acaba lidando com certas coisas que faz parte do seu dia a dia de maneira diferente. Nós, por exemplo, lidamos com muitos colegas, perdemos muitos colegas durante a nossa vida policial. Eu, particularmente, por sempre estar trabalhando em engate, em comboio, em patamo, eu tive, né, o desprazer de perder muitos colegas. Isso faz com que você crie uma reação que você acaba gelando uma parte, né? Você acaba ficando frio, aprendendo a reagir de maneira diferente. Porque a primeira vez você reage de uma maneira muito, como se comove muito, vira um buraco no seu peito, você não consegue trabalhar direito. No outro, você já toma aquilo, dói, mas você consegue contornar mais. E, infelizmente, você vai ficando muito frio e isso acaba vindo para o seu lado pessoal, né?
a reação da gente como policial é diferente como uma pessoa que não é policial, principalmente no fator morte, no fator de perdas. A gente aprende muito a perder, a gente aprende muito a lidar com coisas... Você chega próximo a um acidente de trânsito, onde tem pessoas feridas, e a sua reação é diferente, né? O policial está acostumado com aquilo, você está acostumado a interagir com a família, aquela coisa toda. Então, eu acho que emocionalmente você acaba sendo um pouco diferente por trabalhar na farda. Mas fora disso, a gente brinca, pula, adoro brincar com meu filho, entendeu? A gente reclama com a mulher em casa, a mesma coisa, né? Toma esporro delas, como todo homem, entendeu? E assim a gente segue dessa forma. Então, Batata, pegando o gancho até da sua resposta, nós somos multifacetados. Nós desempenhamos diversos papéis, né? Papel de pai, papel de filho, papel de avô, porque... Nós também temos idade já para ser avó, né? Não, eu não, sou de Sandy Júnior para cá, tá? Mas vamos lá. Sacanagem, gente. E aí, cara, como é que é para você essa coisa de, além de ser policial, como é que é isso no seu dia a dia? Então, cara, vamos lá. Não tem jeito, né, cara? Todo militar arrasta o militarismo para dentro de casa. Não tem jeito. Pode dizer quem quer que seja, você acaba trazendo aquela rigidez, aquela coisa, aquela cobrança de regras. Não tem jeito. E aí acaba sentindo todo mundo, né? O filho já começa a sentir aquela pressão, porque você vive aquilo. Principalmente, eu tenho 25 anos de polícia, mas eu tenho 30 anos de militar. Eu era fuzileiro naval. Então, pô, 30 anos, tu vivendo uma vida dentro de uma caserna, não há possibilidade de você desfocar aquela pressão. Cara, mas a mulher, o filho, eles acabam vivendo a tua vida. Não tem jeito, cara. A mulher do militar acaba virando militar. Ela acaba pegando até os trejeitos, as coisas que você fala no batalhão, os apelidos, a forma, elas pegam a parada toda... e sim, acaba vivendo aquela vida, né? Mas eu acho que, com tudo isso, mesmo você sendo rígido, você não consegue, você consegue distanciar aquela coisa toda e o momento se torna pai, né? Eu, por exemplo, eu sou um molecão com meu filho, eu tenho diversos vídeos com ele. Parei de gravar com Casca de Bala, porque todo mundo conhece a internet como Casca de Bala. Parei um pouco de gravar com ele, porque nós somos policiais, então não dá para você ficar expondo a tua família, diferente da Renata, que ela já anda com a 40 dela, né? Aí é mole. Mas eu lá em casa, ela não tem 40, né? E aí, embora ela tire, né? E eu fico com muito medo disso, mas embora ela tire e tal, mas é diferente, você quer proteger a família, você quer isolar, você não quer deixar, principalmente rede social, minha rede social, ela cresceu muito de um tempo para cá, e aí você não sabe quem assiste, né? Toma uma proporção, eu tenho cortes hoje com mais de 10 milhões de visualizações. Então não dá para você medir, 10 milhões de pessoas é muito grande, né? Então não dá para você medir. Então você acaba, na rede social, você mantendo um pouco. Mas eu fazia muito vídeo com Casca de Bala, eu gosto muito, brinco, sou um cara extrovertido. Porém, né, isso aí é de natureza de cada um. Não quer dizer que todos são assim, né? Mas tem cara que é mais sisudo, de uma maneira natural, mas eu sou mais largadão, entendeu? Eu sou o cara que conta piada na festa. Festa de família, eu sou o cara que grita, fala piada, conta piada, zoo todo mundo, chamo todo mundo de apelido. Eu sou desse jeito aí. Batata, sempre que eu tô trabalhando, aí falo, vamos fazer a gente tem uma ocorrência com criança, adolescente vítima, o policial geralmente ele vira pra mim e fala assim, não, eu não tô preparado para essa ocorrência de criança e adolescente vítima, isso é muito difícil. Isso daí é quase unânime. E aí eu vejo você, rusticidade, chucro, né? Vamos falar aqui assim mesmo, no militarismo, né? Gato, patameiro. Como que
foi para você, se você já teve, né, alguma ocorrência com criança vítima de violência, como é que foi para você essa ocorrência? Se você puder contar dessa ocorrência e Posso. como que foi o seu lado aí, pai, né? Esse lado que você tá contando, esse lado mais, vamos dizer, sensível aí do Batata. Então, deixa eu te falar. Todo policial, eu já conversei com diversos, assim, até perguntar. Não tem jeito, cara. Tu viu uma criança machucada, você reporta diretamente o teu filho. Tu leva o teu filho em casa na hora. Como se fosse um gatilho, né? É um tiro. É um botão. Eu trabalho em GAT, em Patama, então a gente não, assim, não atende muito ocorrência muito trivial de família, essas coisas. E eu tenho uma coisa muito pessoal minha, né? Eu tive um problema. Meu pai agredia minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu não suporto esse tipo de ocorrências, entendeu? Eu tenho isso como um gatilho para mim, emocional. Sim. Porque minha irmã assistia aquilo tudo e para mim aquilo eu vejo criança embolada com violência, essas coisas, outro dia eu estava falando, tendo um podcast, eu sou a favor da palmada na bunda, aquela coisa, mas, gente, não tem nada a ver com monstruosidade, pô. Hoje não é enforcar a criança, porra, não é dar um soco nas costas da criança, isso é maluquice. Lógico. Isso é estupidez, pô. Com certeza. Entendeu? Não quer dizer que você dá uma chinelada na bunda do teu filho e você é um monstro, não é isso. As pessoas não é para confundir o que é libertinagem com liberdade, né? Mas, então, eu tive muita dificuldade da minha primeira ocorrência que eu tive com criança. Porque, na verdade, a primeira vez não foi bem ocorrência, eu fui num apoio e de um casal de cracudo, falo cracudo, um casal de cracudo, animal desgraçado, já vocês podem até achar que eu falei muito mal assim, sabe? 2 pragas, eles dormiram doidão com o neném, e aí rolaram em cima do neném, e o neném morreu sufocado ali. É isso. Porra, e aí tu chega numa ocorrência dessa, é uma brutalidade, e a criança quando morre sufocada, ela fica roxa. E aí você vê... E meu filho era muito pequenininho, sabe? Porra, tu vê teu filho na hora, cara. E aí eu fui... Cheguei em casa desesperado, minha mulher tava amamentando ainda, sabe? E eu corri na época, eu comprei um negócio que eu colocava assim nela, feito uma cintura, uma boia, sabe? Que eu exigia que ela botava aquilo, porque eu não dormia mais. Porque depois eu comecei, aí me contaram que existe, que às vezes, porque logo que quando a criança nasce, a mulher amamenta tantas vezes, às vezes até de 15 minutos, que humanamente a mulher ela começa, ela meio que desfalece, cara. E às vezes ela amamentando a criança muito pequena, ela pode sufocar a criança com o peito. Porra, bicho. Mulher que mamava, abria a boca pra mamar, eu ficava igual um águia em cima. Pô, aí eu comprei não sei se você já viu, tem uma almofada para amamentar, que colocava assim, cara, eu ficava em cima igual um louco. Mas é uma coisa muito hedionda. E eu tive outras com agressões que é de uma estupidez miserável. E, gente, isso é mais comum do que se acha. Você imagina. Isso é o problema. Você começa a ver violências. Eu há pouco tempo, eu acho que isso é um tipo de violência. Há pouco tempo eu estava no DPO do quilômetro 32 ali, próximo do quilômetro 32 ali, que é a 4ª CIA, o GAT vai para lá, que é lá que a gente tem como base, e me parou um Uber. Um Uber. Cara, parou um Uber e um garoto veio e falou assim, cara, me ajuda aqui nessa parada.
Eu falei, te ajuda em quê, cara? Ele falou, cara, eu sou Uber. E essa menina entrou dentro do... Botaram essa menina dentro do Uber para eu trazer ela aqui. Só que parece que aonde trouxeram ela para trazer, o cara que ia receber ela, né, talvez, o cara meteu o pé e foi embora. O cara foi embora. Cara, eu cheguei lá no carro, mas eu não sabia nada disso. Eu fui destrinchando, conversando. Cara, era uma menina de 11 anos, cara. Que isso? Uma menina de 11 anos, ela com capuz. O garoto do Uber, um garoto também, ele tinha 20 e poucos anos, começando naquilo ali, ele nem se atentou para nada. Eu falei, cara, você se prejudica ainda porque ele é menor e tal. E ele, cara, ele querendo, me desculpe por isso, eu parei aqui. É porque o policial na rua, ele tem que ser juiz, ele tem que ser, né? É tudo. Você tem que ter o bom senso. É tudo. Existe uma coisa que um colega nosso, o Major Novo, ele fala do direito operacional. Porque você na rua, você usa muita razoabilidade, a proporcionalidade. Porque se você pegar a letra fria da lei, você prende o cara, você conduz a garota e vai para onde? Ninguém vai receber aquela menina. Um conselho tutelar não vai receber, vocês sabem que não recebe. E o garoto, que crime que ele cometeu? Ele tá enganado, ele não sabia disso. A menina estava com capuz. Por que ela estava com capuz? Eu pedi ela, tira o capuz, tal. Ela estava careca. Porque no tráfico, o tráfico local, da onde ela morava, tinha raspado a cabeça dela. E ela andava com capuz. Isso dificultou o garoto de dentro do carro. Ele falou, cara, eu abri a porta, ele entrou, sentou numa corrida normal. E quem ia pagar a corrida no local? E ele falou, isso é comum. Entendeu? Eu falei, calma, cara, vamos consertar isso, vamos tentar fazer contato com a família, aquela coisa toda. E a cachorra da tia dela não atendeu, porque foi a cachorra da tia dela que tinha botado ela para estar ali, né? E aquilo já foi embrulhando o estômago. Acabou eu pagando a corrida e pedi que ele deixasse ela lá próximo. Eu falei, leva ela embora, cara, leva ela na casa dela. Mas, infelizmente, você sabe que isso aconteceria isso de novo. Você sabe como que é. Você sabe que tu tá secando o chão com a torneira aberta. Porque você sabe que é a família que faz isso com ela. Porque ela tem 11 anos. 11 anos. Assim como a gente se depara com uma decisão judicial de uma menina de 12 anos, de um cara de 35 com 2 passagens sobre tráfico, e o juiz desembargadores de uma ação entende que era justo que ela se casasse com um garoto, com um cara de 35 anos. Foi o casamento agora, de Minas Gerais, que aconteceu isso, extremamente... O que é que uma garota de 12 anos sabe? Uma criança, porra. Se você não entender que uma menina de 12 anos... Aí eu escutei ainda gente na internet falando assim, mas ela queria... Porra, o que ela sabe? Criança não consente. Não consente. Obviamente ela é conduzida. Você sentar aqui com uma criança de 12 anos, se você não conseguir conduzir ela, você não é nada. Você é um babaca. E o cara entendeu que era legal ela ser casada. Não teve um órgão que reagisse. A letra fria da lei entende que no artigo 213, do estupro de vulnerável. Abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. Porque é uma violência presumida, é a presunção de violência. É aquela violência que, mesmo que ela não exista, a violência fática, né? Absoluta, é a presunção de violência. E você sente um vazio muito grande, porque você tem uma
quando um judiciário dá uma martelada numa direção dessa, cara. Ela tem 12 anos, porra. Ele acabou com a vida dela, cara. Ele tem 35 anos, o cara. Com certeza. Quando ela tiver 20 anos, que ela tá nascendo pra vida, ele tem 40 e porrada. Meu Deus, porra, não faz sentido nenhum. Mas, infelizmente, a gente se faz altas envergaduras populares para tanta coisa. E eu acho que para grandes problemas não há, porque se você não olhar para a criança, você esquece violência. Você acha que nós não estamos falando de violência? Estamos sim, pô. Estamos falando de violência pública. Se inicia, por que você não foi um bandido? Porque você vai falar assim, poxa, minha família me direcionou. Por que você não deu para a vida errada? Por que você não foi uma bandida? Porque a sua família te direcionou. A minha família estava desconjuntada, mas minha mãe era uma leoa, bicho. Ela é uma leoa, vai fazer agora dia 28, 71 aninho, minha bichinha. Mas ela é um bicho. Ela é uma leoa, meu irmão. Ela é mãe, ela é pai, ela não tem caô, parceiro. Minha mãe... Não tem tempo ruim. Não, minha mãe não tinha esse negócio com ela. Não tinha esse negócio. Ela não tinha problema para ela. Minha mãe não tinha obstáculo, não tinha muro, não tinha nada. Então eu acho que hoje a gente acaba entrando no veio de família, né? E eu acho que por isso que há essa comoção. Eu fui numa ocorrência, onde eu cheguei lá, eu estava no DPO de Japeri. Eita. E uma ocorrência no chamado, vizinhança escutando, e deram uma casa lá que possivelmente as crianças sofreram maus tratos. Cheguei lá no local, veio a mãe, me atendeu, sereré pimpão, como se nada estivesse acontecendo na hora do Brasil. Tudo bem. E aí, o cara veio, né? Me atendeu, o esposo dela, tudo bem. E as crianças em pé, os dois garotos. Um garoto estava em pé assim, ele muito sério, cara. E a criança não mente, bicho. A criança é honesta, bicho. Ela não tem a maldade do mundo. Ela não tem a maldade do mundo. Ela não sabe... Porque o adulto, ele é falso, sabe? Se você não gostar de mim, tu me trata bem, por algum interesse alheio. A criança não gostei. E a gente já reconhece na linguagem corporal, né, Batata? Na linguagem corporal a gente já reconhece, aquela coisa já de tirocínio policial. Hoje eu já olhei assim e falei assim, tudo bem, cara? Ele falou assim, tudo. Eu falei... tá. Não tá legal. Falei, vem cá, vem aqui. Eu já perguntei logo assim, pô, tu é mãe dele? Pra mim, ela falou assim, eu sou. Eu falei, você é pai dele? Não, eu sou padrasto. Aquilo já me deu logo... Não é falando dos padrastos, tá, gente? Preste atenção, não é dos padrastos. Mas é que isso aqui a gente trabalha com números. Polícia trabalha com números. O índice das maiores agressões não são realizadas do pai genético, às vezes é do padrasto. Sim. São pais que não são pais geneticamente, biológicos. Pais biológicos, não genéticos, biológicos. Então, é o que acontece. Você acaba acendendo uma luz. Você vai com bastante traquejo, né? Para você não ofender ninguém, obviamente. Se você sentir que não é aquilo, você recua. Mas você acende uma luz, uma visão diferente. Aí eu não aguentei.
E o menino, pô, um molecão daquele, um solzão danado, aquele moleque de camisa, pô. Falei, levanta a camisa pro tio aí nas costas. Quando eu levantei as costas dele toda marcada, mano. Pô, bicho. Difícil, né? Irmão, aquilo deu um nó na tua garganta. Eu falei assim, tu apanhou, cara? Aí ele fez assim, ó. Não, pô. Com medo. Assustado, com medo, né? Porra, eu falei, foi aquele animal ali? Ah, não, eu perco, tu perde bicicleta, tu perde. Eu falei, animal, foi aquele animal ali? Foi. Aí ele olhava assim. Pô, irmão, eu passava todo dia naquela casa depois. Eu prometi a ele que eu voltaria se casualmente aquilo se repetisse, né? Eu levei para a delegacia e tudo mais, e fiz uma promessa que eu fazia aquela visitação a ele, que é o trabalho da Polícia Militar, estar sempre visitando, entendeu? Passaram por perto e eu fazia questão de ir lá chamar o garoto, eu fazia questão. Que é o grande problema, inclusive, essa caminhada aí do final da ocorrência, né? O atendimento do Conselho Tutelar, a ocorrência dentro da delegacia, e aí o processo todo que vai para o tribunal, e assim, é muito complicado, não tem uma integração na rede de proteção entre os órgãos, é muito complicado mesmo. Eu fiquei uma noite inteira com o bebê nos braços, o colega que estava comigo vai lembrar lá em Itaguaí, uma mãe drogada, parceiro. Drogada. Cara, aquela que eu passei mal, não tinha filho ainda. Eu tinha passado por uma situação horrível. Eu perdi um sobrinho com tumor no cérebro. E eu tava numa situação... Tu fica meio fragilizado, né? E eu queria um filho. Minha mulher, nós fomos ter filho. O nosso filho foi inseminação artificial. Porque... nós tínhamos incompatibilidade sanguínea, e aí a gente foi levando. Na verdade, a gente era pobre pra cachorro, tá entendendo? Dormia no chão, vivemos oriundo de uma família... Minha família é toda pobre, porra. Eu não tinha nada. E aí, cara, ter filho, porra, é mais uma boca, a gente se preocupava. E essa preocupação toda, e aí foi levando... ano que vem vai ser, porque ano que vem e tal, e foi levando, foi passando a data, foi passando um ano, foi passando um ano. Eu fui ser pai com 40 anos. Hoje meu filho tem 10, eu 50 anos. E aí eu tava nessa fase, eu tava em Itaguaí, eu acho que foi 2016, por aí. Aí, cara, a menina, assim, cara, assim com a menininha, a cabecinha dela assim, ó, caindo. Assim, ó, e ela andando assim numa madrugada, isso já era umas 2 horas da manhã, e a menina assim, pequenininha, novinha, deveria ter uns 2, 3 meses, assim, e ela com o braço só assim, andando para lá e para cá, e a gente tinha acabado de atacar a favela, então a boca sumiu, e ela desesperada atrás de uma pedra de crack. Ela estava desesperada, estava transtornada. Aquela menina morava em... esqueci o nome ali. Tem um logalzinho ali em Itaguaí. Bem lá no finalzinho, me esqueci o nome daquele lugar. Vou lembrar. E aí... mas eu peguei aquela criança e falei, não, cara, eu queria trazer ela embora. Cara, eu ia cometer uma loucura, cara. Eu queria pegar aquela criança pra mim. De todo jeito. E ela bonitinha, bicho, uma menininha com um lacinho na cabeça assim, ó. Porra. Cara, eu peguei aquela criança no meu braço e eu não soltava. E ela queria pegar e eu não tenta pegar ela não, que eu vou te dar porrada. Eu vou perder a bicicleta. Eu vou endoidar, porra. Eu endoidei, cara. Eu endoidei. E os policiais estavam, calma, Batata, calma, cara, isso não adianta não, fundo da delegacia. E ele falou, cara, vou fazer o que com o bebê, com ela aqui, cara, não tem o que fazer. E eu falei, cara, eu fui no Conselho Tutelar, cheguei lá, tava tudo fechado, só tinha um segurança.
Cadê a conselheira tutelar? Pô, eu fiz uma anarquia desgraçada, chamou a conselheira tutelar lá não sei aonde. E o que eu queria é que ela ficasse com o bebê. Ela não ficou. Ela não ficou com o neném. E aí eu, na mão dela, não queria entregar. Aí eu, com muito custo, eu fui pra casa dela e entreguei na mão da avó. Mas eu entreguei a mão da avó, mas você sabia, assim, que tu entrega assim, cara. Tu entrega assim, bicho, que tu sabe o que... E a conselheira falou, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho onde colocar. Então isso é uma realidade enorme. Além das crianças hoje de 11, 12 anos, sabe? Eu tinha uma vontade de coração, sabe? Eu reagi isso no Glauber News, lá no jornal, há um tempo atrás, a respeito disso. Você encontra hoje nas comunidades uma criança de 11 anos, um garoto de 11 anos, um garoto de 12, 13 anos, né? E você fala, como fazer isso, cara? Nos países de primeiro mundo, as crianças são responsabilizadas por qualquer tipo de crime e acabou. Recebe prisões perpétuas e tudo mais. Hoje você pega jovens com 3, 4 homicídios, um garoto de 16 anos, ou às vezes 17 anos, que tenha cometido durante seu de 11 a essa idade homicídios. Homicídios, latrocínios, que hoje é a pena maior do Código Penal, pode ser apenado até com 30 anos, e eles soltos, cara, sem qualquer tipo de... E eu já cheguei muito na casa dos pais, da mãe, e eles, primeira coisa que eles falam, cara, eu não tenho como lidar com meu filho, eu não sei, não suporto lidar com meu filho. E eu acho isso, cara, o fim do século, cara. Porque na minha época, jamais um pai vai falar que ele não consegue lidar com o filho dele de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos. Não existe isso. Não existe esta merda. Tem filho, parceiro? Nossa. Então vai bancar o teu filho. Essa seria uma lei que eu acho que deveria funcionar. Agora é o seguinte... Pegou uma criança de 12 anos, ele não pode responder, não? Não. Responde você, que é pai. Isso. Não deu limite. Cadê o pai dessa criança? Você? Ó, vem cá. Tá preso. Pô, mas tô preso por quê? Porque ele cometeu crime, pô. Sim. Ah, mas é porque a responsabilidade inteira é dele. Não é a tua responsabilidade? Com certeza. Para um benefício, se a criança receber um benefício, quem recebe benefício? Não, os pais? A mãe não recebe Bolsa Família no nome dos filhos? Positivo. Por ser mãe solteira? Por que ela não pode responder pelos atos das crianças, porra? Uma criança de 12 anos voa no pescoço de uma professora, mete a porrada e ninguém faz porra nenhuma. Ninguém responde por merda nenhuma. E se você acha que o seu filho entrou pelo tráfico e que você não tem mais poder sobre ele, vai lá e entrega ele. Se isenta. Mas não. Eles acobertam o filho no tráfico. Responde, porra. Prendeu o cara lá com 10. Tu é menor? Cadê seu pai? Fulano, tá aqui. Tá preso, irmão. Não, mas é que... Tá preso, pô. Tá preso, parceiro. Tá preso. Tu vai ver se eles não vão dar um jeito de deixar filho. Igual criança, garoto de 12 anos, 11 anos, dentro do bar de madrugada, pegou. Tá dentro do bar de traficante, o cara tá preso. Não pode. Não pode. Associação para o tráfico. Não pode, pô. O baile é feito pra quê? Pra vender droga, porra. Todo mundo sabe dessa merda. Tá preso. Associação tráfico. Ah, mas eu sou menor. Sem problema. Cadê sua mamãe? Cadê seu papai? Grampo neles, porra. Grampo neles. Eu duvido. Se elas não vão fechar as pernas, e o garoto vai falar assim, pô, compadre, eu não vou, não. Se eu tiver um filho e pegar meu moleque largado, eu tô preso.
Criança no sinal, porra. Quem tem que ir lá, tá lá é ele, porra, vendendo bala. Com certeza. Pô, tem criança de fralda, bicho. Com um saco de bala no braço. Aí tu sai procurando. Tá lá encostado no canto, pai. Solta as crianças no meio dos outros. Porra! Que eles alegam que é a criança que vende, né? Eles não vão vender. Lógico. É ela que vai vender, só ela que oferece, exatamente. porra. Passou uma reportagem, não sei se você recorda disso, Batata, que tinha um lugar, acho que era no centro do Rio, que alugava criança para pedinte. Porque. Eu não acredito. O Rio não é pra amadores. Não é. Alugava. Não, eles são violentos demais. Pô. Realmente. A gente não viu de tudo. Não, realmente. Então, as ocorrências com criança diretamente traz isso pro policial. E marca. Assim como marca o parto, assim como marca o desengasgo. Né? Eu desengasguei uma criança no DPO de Japeri. E lá, cara, no meio não tem nada, bicho. Lá não tem nada. Lá a população vê o policial lá, ele é médico, enfermeiro, a porra toda. Ele é juiz, ele é a porra toda. Não tem nada. Então, Batata, aproveitar aí, você falou do desengasgo. A pessoa com deficiência, ela tem o alto índice de engasgo, porque muitas das vezes ela não consegue comer direito, engolir direito, dependendo da deficiência. Eu, trabalhando numa cabina na rodoviária, eu já peguei uma ocorrência com uma pessoa com deficiência. Eu tive que ficar ali assistindo a pessoa com deficiência até o responsável chegar. Certo. Né? Eu queria saber de você, desses 25 anos de polícia militar, você já pegou alguma ocorrência com pessoa com deficiência? Então, cara, Deixa eu ver, deixa eu te contar como que eu tive a primeira aproximação com crianças com deficiências mentais, com comorbidades. Quando aconteceu esse negócio com um garoto, né? Porque é um mundo totalmente diferente. Não adianta vocês acharem, nego falar assim pra você assim, cara, eu conheço. Não, você toma conhecimento da porra do troço, mas você se tu não tiver inserido, você não sabe o que acontece, você fica distante pra caraca. Só quem vive, realmente. Isso é verdade. Porque é natural, é outro mundo, cara. É outro mundo. Assim como você não vai falar, pô, você vive a vida de um lutador, tu não sabe como é, tu não sabe o que passa um lutador, tu não vive esse mundo. E das crianças não é diferente. Quando eu tive o garoto, ele teve o tumor no cérebro, eu comecei porque você começa uma caminhada atrás, né? Porque não é assim, tá com o tumor pronto, né? Você entra numa caminhada e você começa a andar na rede de pediatria, e era sempre neuros, era sempre ligados à parte cerebral, e ali atendia muito neuros, né? E o pessoal que são neuros atende muito o pessoal que é autista. Muito. As crianças autistas, principalmente elas com um grau mais elevado, com mais agressividade, porque eles necessitam de um medicamento constante para controlar aquela parte ali, porque não adianta, se não tiver um medicamento, não controla totalmente, é complicado. E aí você começa a ver uma porra de coisa. Eu já fui em salas de só ter eu de homem, pô. A gente fala da criança autista, mas a gente esquece que as mães são tudo abandonadas, bicho. As mães ficam tudo abandonadas, mano. As mulheres tudo sozinha. Batata, você tocou num ponto agora. As crianças. Que é crucial, cara. As crianças, bicho. Às vezes criança necessitando de colo. Às vezes um meninão danado, sabe? Ou uma meninona danada. Aí tu vê a mãe agarrada pela cintura daquela criança arrastando pelos corredores, bicho.
E, cara, não tem nada, não tem um apoio de porra nenhuma, cara. Não tem um... Assim, a gente fala de benefícios pra porra toda. Há benefícios governamentais direcionados à flexibilização de uma porrada de coisa para uma porrada de gênero, uma porrada de coisa. Mas eles não olham que a mulher fica fodida psicologicamente, mano. Aquela mulher, tu olha pra ela, aquela mulher não vê um pente há meses, bicho. Aquela mulher não passa um batom. Tu olha, ela não liga pra sandália dela, não liga pra nada, ela vive a vida dela ali. E aquilo ali me deu um bagulho, sabe, cara? Tô olhando aquilo ali. Eu vi uma mãe, a filha dela tava já carequinha, sabe? Já tava fazendo já a quimo. E aí, ela sentada, ela botando a mão na cabeça dela, conversando, né? E tal. Mas tu via aquela mulher... Assim, ela não passava nos... Aquela mulher não passava nos 35 anos, aquela mulher não tinha. Mas tu via aquela marca de guerra, sabe? Porque a filha dela tava ali, carequinha, ela conversando... E numa porra de uma doença que tu sabe que teu bichinho vai embora, mano. Batata, tem um dado que diz... Batata, tem um dado que diz, uma pesquisa que diz, que o nível de estresse da mãe atípica é semelhante ao nível de estresse dos soldados em guerra. Não é depois. Eu acredito. Não é depois da guerra, não. É em guerra. Aí eu vi as mães, Em guerra. assim, às vezes o garoto, as crianças alteradas, né? Aí ela pegava um copo d'água e tentava dar água e a criança não quer tomar mais, joga o copo no chão e não pode bater, não é, a criança ela não faz por mal. E tem um pré-julgamento, né, Batata? Quem tá vendo acha que a criança é birra. E não é birra. Não. É do transtorno. Ele faz assim... É do transtorno. Impulsivamente. E o que acontece? Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo, assim, né? Porque eu tava levando o meu sobrinho. E você começa a ver. Aí tu, cara... Aí se você tiver uma sensibilidade, você começa a olhar e fala assim, cara, como que... Porque não dá nem pra tu perguntar cadê o pai. Não dá pra perguntar cadê o pai. Não dá porque tu, porra... Porque às vezes o cara tá realmente trabalhando, né? Não pode estar ali. Sim. Mas aí você vê aquela mulher, chegou ali com aquela criança sem condição de porra nenhuma. Sem nada. E quem cuida da mãe, né? Porque Quem cuida? a criança... Porque o que acontece? A criança, ela vive numa anormalidade, né? De sentido que ela vive no mundo dela. Com certeza. Que tava... Isso um cara estava me explicando. Eles vivem no mundo deles e ao qual eles acham que muita coisa é certa e está errada. E a socialização da criança é para dizer, não, filho, você não pode empurrar o coleguinha, você não pode olhar para cá, não é assim, vem cá. Não é que você vá consertar ele, não. Não, e eles não têm essa régua social. Eles não têm você precisa criar um mundo Sim. para que ele possa a sobreviver com os normais. Mas ele nunca vai ser normal. Ele vai ser... É como se ele doutrinasse ele, você ensinasse ele a sobreviver. Vai tentar dar a maior autonomia possível. Sim, É o que a gente tenta fazer, eu e minha esposa tenta fazer com o Felipe. Dar a maior autonomia possível. Fazer com que ele chegue ali, ele não empurre o coleguinha Sim, dele, que ele não morra do coleguinha dele, mas que ele, ou que ele mesmo, que ele não seja agressivo, mas que ele brinque também, porque às vezes ele não consegue brincar. Sociabilizar. Aí, o problema. Só que a mulher, tá no mundo de verdade, porra. Ela tá no mundo de verdade.
E às vezes não tem só um batata. Às vezes tem... Eu tenho uma amiga que tem 3, cara. Tem 3. E qual o grau? 3. Todos eles são graus diferentes. Mas tem 3. Você está falando da mãe que tem 1. Sim! E a que sim. tem 3, imagina. Ou, às vezes, tem um típico, né? Que, igual ao meu caso. Eu tenho o Gabriel, de 28 anos, que é típico. E tem o Felipe, que é atípico. Que tem o autismo. Então, essa mãe, além de cuidar desse que é deficiente, tem que cuidar do outro também. Porque os cuidados têm que ser divididos. Eu penso muito, cara, porque às vezes muita gente fala de você se preocupar em cuidar da criança, né? Muita gente fala, pô, cara, vou ter que criar uma aposentadoria para a criança. Eu vou criar uma aposentadoria. Mas pensa bem. Pensa bem, hoje o benefício é voltado, né, para a criança, né? E obviamente quem recebe é a mãe, né? Mas pensa bem, quem dá todo o apoio e quem tem que estar dando toda a condição de sobrevivência daquele menino ali, daquela menina atípica ali, daquele menino atípico. Quem tem que dar todo esse suporte? É a mãe. É a mãe. E você não vê um direcionamento social para um apoio psicológico, por exemplo. Muito difícil. Não. Eu estou falando assim, dentro do bojo. Porque quando se fala num benefício, eu te dei o dinheiro, tá tudo certo. Acabei, ó. Acabei essa porra. Como se a grana desse para alguma porra. Não dá. E não é só isso. Não dá nada. Porque se você tem uma locomoção, você tem que locomover com ele. É diferente, porra. Medicação. A medicação Alimentação. Às vezes o tempo inteiro é diferente. é diferente. A alimentação é diferente. Não é qualquer lugar que você vai parar com ele para comer. Não é... Cara, é muita coisa. E você não pode ir para qualquer lugar, porque às vezes tem uns que tem problema de ir ao banheiro, não é qualquer banheiro que ele vai, porque você tem que ir junto. Não é qualquer lugar, você pensa 2 vezes em um determinado local. E como é que fica a cabeça desse ser humano, né? Como é que fica a cabeça dessa mãe? Então, principalmente da mãe. Mas por que você fala tanto da mãe e do pai? Cara, não vamos ficar de babaquice, bicho. Eu detesto palhaçada, meu irmão. É por isso que eu cago pra populismo, mano. Eu tô cagando pra populismo. Mas eu falo o que eu enxergo de verdade. E posso te falar uma verdade, irmão? Tu vai numa porra de uma fila daquela, 90% é a mãe. É a mãe. Exatamente. É a mãe. Aí você sai perguntando assim, ó, tô separada. Os caras abandonam, geral abandona. Mete o pé. Geral mete o pé. Aí tu pergunta o pai, aí ele fala assim, não, eu separei, mas eu pago a pensão, porra. Como se o dinheiro Bastasse. fosse a solução da parada. E não é, Não macho. é, a mãe precisa de Não rede é. de apoio. E a melhor rede de apoio é quem está do seu lado. Aí eu te pergunto, se o apoio social fosse direcionado à mãe com base criando uma estrutura para ela sobreviver àquela guerra toda, a criança não teria uma vida melhor? Com certeza. Com certeza. A qualidade Tu tá de vida. entendendo? Aí eu até pego um gancho para te fazer uma pergunta. Eu não vou falar o nome aqui da pessoa, né? Mas eu tive uma discussão acalorada com um policial militar que nós temos aquela redução de carga horária, né? O policial militar que tem filho, filha com deficiência tem redução de carga horária. Eu já tive vários subordinados meus direto dentro de sessão que tinha carga horária reduzida, excelentes profissionais. E aí eu ouvi um certo policial falar assim, carga horária reduzida, que benesse que essa pessoa tem, né? É um absurdo, isso é para escamar no serviço. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, você sabia que você está fazendo um discurso capacitista, né? Que nem pode. E capacitismo é crime. Porque a pessoa ainda falou assim, não, porque às vezes é um autismo grau 1. Quem não tem autismo grau 1 hoje?
Quem não tem? Todo mundo tem. Fez muito uma observação grande. dessa. É que ele absurda, ele né? não tem, cara. Infelizmente, é aquilo que eu te falei. Se eu dissesse pra você que eu tinha um raciocínio, como eu tô demonstrando pra você aqui que realmente eu vivi aquilo ali, que realmente eu vi, que realmente eu conversei, que realmente eu tive acesso. Porra, mas quem não tem não sabe. Não sabe. Bicho. O cara não sabe, bicho. Ele não sabe. Ele não consegue ver. Ele acha que a mãe, que é normal, comum e tal. Não, cara. Não é comum não, bicho. Não é comum não a criança ser dependente. A criança abriu o olho. É um bebê, parceiro. Abriu o olho, a mãe tá colada. Aquela criança, quando fecha os olhos, a mãe dorme do lado vigiando. Porque ele pode acordar de repente, ele pode ter ele pode convulsionar, e ela tem que estar ali, pelo menos para ele não se engasgar, para ele não pôr ele de lado, para que ele possa não se engasgar até com a própria saliva, com o próprio vômito. E aí, cara, como é que um ser humano desse vive, porra? Como que um ser humano desse... Tu já imaginou? Aí acontece o quê? Isso começou a me chamar a atenção. E a qualidade da vida da mulher, ela baixa tanto... Aí ela não se mata. Ela não tem esse índice assim, alto de se matar, de tudo mais. Mas ela baixa tanto a imunidade, ela começa a se baixa tanto a imunidade que ela adoece muito nova. Muito mais rápido. Não tem qualidade de vida. Ela fica Isso já foi propensa. constatado. É isso aí. Tem muito mais câncer. Entendeu? É isso aí. Diabetes. Há um estudo disso aí. Diabetes, pressão alta, hipertensão. Muito mais. Por causa do estresse. E as pessoas acham que isso é incomum, né? Isso é incomum. A gente tem números, né, de estatística hoje que 2,4 milhões de pessoas possuem algum desvio mental que lhe torne incapacitado. Seja qualquer um deles. E isso é um dado de 2022. Hoje nós estamos em 2026. Isso já aumentou muito. E pasme uma coisa, parceiro. Tem uma coisa que... Cara, existem locais, existem famílias que não têm condições qualquer. Nenhuma. Cara, que não estão nessa estatística não, porra. Não. Nem aparece em lugar nenhum. A subnotificação tá aí. Tá aí, todo mundo sabe disso. O censo, hoje, apresentaram 137 milhões de pessoas, 137 mil pessoas moradores ali na Maré, e todo mundo sabe que isso é furadérrimo, sabe? Furadérrimo. É igual os 200 mil do Complexo Sermão, 250, que já estimam 400 mil há muito tempo. E furadérrimo, entendeu? Agora, se tu imagina um tipo de censo desse, específico, que ele não é benéfico. Porque se eu disser para você hoje que esse número chega a 4 milhões, você vai cobrar uma ação pública muito mais direcionada, com maior envergadura. Ora bolas. Aí eu te pergunto, qual a especificação de uma legislação por uma mãe dessa? Fala para mim. Qual a lei tem, não? Para mãe? Para poder apoiar a mãe? Grupo de apoio? Não, uma lei específica. Não? Não tem. Não tem, não? Engraçado, né? Tem, Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que se tu der um soco na cara de um trans, você vai responder sobre discriminação racial? Sim. E isso é um martelo batido pelo STF. Sim.
Você sabia que agora tem um projeto de lei 422 que o trans pode até portar arma? Até agora o projeto está tramitando no Congresso, você sabia disso? Um porte de arma por ser trans. Já tem um montão de colega querendo ser trans. Eu tenho agora o meu sobrinho, meu afilhado, quer ser trans, cara. Ele tá doido pro porte de arma, sabe? Ele quer todo. Tem que estar genética. Eu já falei com ele. Tem que mudar a identidade, tá? Ele vai chamar Júnior, né, cara? Mas vai conseguir, é isso aí, cara. Mas legal, pô. Você sabia que hoje o trans tem cota na faculdade? Tem. Sabia. O trans, né? Mas a mãe não tem cota de porra nenhuma.